Pai do Senhor, amigos do Facebook. A mensagem do Espírito Santo tocou no meu coração hoje. Está em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Vivemos dias em que uma boa mensagem para ser pregada em uma igreja precisa ser mais uma mensagem de autoestima do que a própria mensagem da cruz. Um bom pregador, obrigatoriamente, tem de saber massagear o ego dos presentes e dos pastores, pois, caso contrário, não cai na graça do povo. Vivemos dias que muitas pessoas levantam a mão para aceitar Jesus, mas poucas abrem seu coração para que ele entre. Se observarmos bem nas nossas igrejas, veremos que nos cultos de milagres, cultos grandes, congressos, tem no mínimo o dobro de pessoas do que um culto de ensino. Ou se faz, onde nesses cultos grandes, campanhas ou cultos milagreiros, se faz de tudo menos pregar a santa palavra de Deus. Vemos que em certas igrejas, quando vêm pastores de fora, profetas, a igreja enche. Vivemos dias onde os crentes Kodak, aqueles que só vivem de revelação, têm aumentado muito. Mas o princípio bíblico diz: a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Continua em vigor mesmo nos dias de hoje, em que vivemos isso, não é novidade em nossos dias. Pois na época de Paulo, as coisas eram assim, os milagres aconteciam, e isso era apenas uma consequência da pregação da palavra, pois a igreja existia para pregar o evangelho até a volta de Jesus. A igreja existe para pregar o evangelho até a volta de Jesus. Temos o privilégio e a responsabilidade de espalhar o evangelho de Cristo. Fica muito claro no Novo Testamento que esta era a alta prioridade na vida de Jesus e de seus seguidores. Se formos verdadeiramente seus discípulos, essa será também a nossa prioridade. Mas o que isso tem a ver com o tema de hoje? Pois em Romanos, ainda no capítulo 17, 14, no versículo 14, no capítulo 10, versículo 14, nos diz assim: como, pois, invocarão aqueles quem não creram? E como terão aqueles de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? Nossa função como pregadores é anunciar o Evangelho, e com isso despertar a fé de quem nos ouve, para crer e tendo para receber milagres. A missão do cristão é espalhar o Evangelho, e isso muitos fazem, muitos poucos fazem. Muito fácil pregar a palavra de Deus numa igreja onde está cheio de irmão, aonde a reprovação vai ser muito menos do que no mundo, porque aonde você trabalha, que aonde lá tem muitos que não são cristãos como você é. Jesus Cristo, em seu curto ministério, não fez outra coisa senão pregar, anunciar, mostrar ao homem que ele havia se afastado de Deus, que precisava fazer o caminho de volta, se arrependesse dos seus pecados, maus caminhos, para que assim suas orações fossem ouvidas e seu clamor fosse ouvido por Deus, revertendo assim o que está escrito em Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem os seus rostos de vós, para que vos ouça. Quando se muda essa situação, os milagres aconteciam. Quando se mudava essa situação, os milagres começavam a acontecer. Se observarmos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, nos deparamos com as histórias de um centurião que vai pedir para Jesus curar seu servo que estava enfermo. Ele veio porque ouviu falar de Jesus. Veio crendo tanto e que Jesus olha nos seus olhos e, ao ver que tinha fé para receber o que estava pedindo, lhe disse o que está escrito em Mateus 8,13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E àquela mesma hora o servo foi curado. O que é fé? A Bíblia descreve em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza que as coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não verem. Não creio que possa haver melhor definição para a fé do que nos fornece o escrito das epístolas aos Hebreus. Esse não é o único exemplo de Jesus, dizendo aos seus interlocutores que o milagre estava acontecendo em virtude da sua fé. No capítulo 9 do Evangelho, escrito por Mateus, vemos dois cegos que de repente começaram a seguir Jesus, porque eles viam nele a única saída para a sua cegueira. Eles queriam ser curados e estavam diante de um único homem que poderia fazê-lo. No capítulo 9, versículo 29, nós vamos ver que Jesus os cura, dizendo exatamente o que estava recebendo a cura, porque depositavam nele a sua fé. E ele, tocando nos seus olhos deles, disse: que seja feito segundo a vossa fé. Quando Paulo começou sua obra missionária, determinando um dia, ele chega em Listra e começa a pregar o Evangelho. Diz o texto em Atos 9 que havia naquela localidade um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Esse ficou ali olhando Paulo e ouvindo a sua pregação. De repente Paulo para com sua mensagem, olha nos olhos do paralítico e vê o que muitos pregadores já não veem mais. Atos 14, 9 e 10. Eles ouviram Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Sabe o que eu concluo com isso? Os milagres acontecem, e acontecem até os dias de hoje, pois o Deus que opera é o mesmo. Mas o que acontece é que hoje, para muitos pregadores, o milagre é a prioridade. Mas quando colocamos a pregação da palavra em primeiro lugar, os milagres acontecem e acontecem mais constantemente, porque quando se ouve a verdadeira palavra, há um despertar de fé e o milagre acontece. Os milagres não constituem a base do Evangelho de Cristo. João 3:16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênico, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. A base do Evangelho de Cristo é salvar o perdido do pecado e das garras de Satanás, e os milagres são bênçãos resultantes desta salvação e que acompanha. A presença de Cristo provoca milagres. Mateus 9, 20 e 21 diz assim: nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo hemorragia, chegou por trás deles e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Já no vídeo passado falei um pouquinho sobre isso.
Fique antenado nas palavras do Mestre, pois onde ele está, os milagres acontecem. Se você ouvir as palavras de Jesus e deixar isso despertar a sua fé, os milagres acontecerão na tua vida. Não pare, não desista, pois Deus de milagre há de transformar seu choro em riso. Creia, o milagre acontecerá na sua vida. Mas para isso, eu penso que para qualquer coisa que acontecer na nossa vida, temos que orar muito. E orar. Fico pensando, estava estudando essa semana sobre Daniel na cova dos leões, aonde o rei mandou atirar ele. Ele orou e Deus o atendeu e lhe livrou da boca do leão. Estudando também um pouquinho dos 3 jovens na fornalha, a gente sabe como o fogo queima, né? E eles saíram de lá sem nada, sem uma queimadura. Veja a história de Ana na Bíblia. Era estéril e pediu a Deus um filho. E Deus o abençoou com aquele filho. Tanto que aquele filho se tornou o profeta Samuel. E esse profeta Samuel ungiu 2 reis. Muitas vezes a gente ora pouco. Tem muitos irmãos da igreja que acham que oração, que estão deixando o hábito de orar. Que acham que orar é perda de tempo. De Deus não os escuta mais. Mas eu posso dizer para você que Deus te escuta sim. E eu essa semana, em breve, vou contar esse testemunho. Essa semana foi bastante calejada, onde Deus provou a minha fé. E se não fosse a oração, não sei o que seria. Então o que eu posso dizer nesse vídeo de hoje? Vamos orar. Saiu uma pesquisa há pouco tempo que os cristãos oram menos de 3 minutos por dia. 3 minutos. No levantar, no almoço e outro para dormir. 3 minutos. Saiu uma outra pesquisa de 78% dos cristãos oram apenas uma vez por dia. 78%. E daí como é que vão querer que o milagre aconteça? Querem um milagre, mas não querem pagar o preço. Hoje nas nossas igrejas, se é um culto grande, tá cheio de gente. Todo mundo quer um milagre. Mas pagar o preço ninguém quer. E para pagar o preço ficou orando. Falando com Deus, de Deus que escuta. Muitas vezes Deus quer ouvir você falar. Deus quer ouvir a tua oração para o teu milagre acontecer. Às vezes só basta isso. Tem muitas pessoas que falam: ô irmão, ore por mim. Mas será que dobra o joelho para orar? Não sei. Voltando um pouquinho à história de Ana. Que Ana sofreu até Deus o abençoar com o filho. E esse filho, e tão benção, que muitas vezes que a gente pede para Deus é tão pequeno, que aquilo que Deus vai nos dar é muito maior. Tanto que o filho de Ana, Samuel, foi um profeta e ungiu 2 reis, Saul e Davi. Foi
foi uma pessoa muito usada por Deus. Muitas vezes o que a gente pede é pouco para que Deus quer nos dar. Vamos orar um pouquinho mais? Eu gosto de pregar muito sobre fé, trazer palavras sobre fé para aumentar a fé. Mas eu digo, quer milagre aconteça? Pode. A gente ora por. Eu creio que o grande mal que afasta muitos estão esfriando, ou estão afastando as pessoas do seu milagre, do que as pessoas que querem, é a internet, é o celular. E perdemos muito tempo na frente do celular. E pouco tempo utilizamos eles para fazer a coisa certa. Mas um dia eu falando com o pastor me falou, usa para espalhar fé também. Temos um mundo nas nossas mãos, podemos utilizar para espalhar fé, para levar o evangelho a quem precisa, não só dentro da igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Se quiserem compartilhar esse vídeo, compartilhe. Quem sabe esse vídeo vá até ao ouvido que alguém que precise. Não é para promover o Anderson, e sim para dizer que Deus cura, Deus faz milagre e Deus habita entre nós. Amém? Deus abençoe a todos.